Segundo estatísticas feitas por especialistas, dizem que 20% dos evangélicos não estão ligados a nenhuma igreja. 20% de todos aqueles que professam fé em Deus, nós temos aí quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. Qual é o motivo das pessoas estarem abandonando a igreja para seguir uma carreira solo? Qual é o motivo desse fenômeno? Eu vou abordar aqui 3 grupos, para você entender a razão pela qual está fazendo eles se afastarem da igreja. O primeiro grupo, tornaram-se desigrejados pelas feridas causadas pela igreja ou pelas igrejas que passaram. Muitos não estão envolvidos mais em uma igreja, não estão integrados mais em uma comunidade, não estão mais envolvidos, decidiram se desigrejar, se desvincular, por causa das feridas causadas pelas igrejas em que estiveram. Pessoas que ficaram durante anos convivendo com falsidade, engano, assistindo escândalos, corrupção, pessoas que foram pressionadas, oprimidas, enganadas, saqueadas, despojadas. Essas pessoas, durante todo esse tempo, foram extremamente machucadas por líderes, pastores, membros inescrupulosos, pessoas desonestas. Isso causou o quê? Causou um trauma nessas pessoas. Elas estão com trauma da igreja, trauma de púlpito, trauma de culto, trauma de comunhão, trauma de reunião de conselho, trauma de reunião de sínodo, trauma de assembleia, trauma de disciplina, trauma. Então elas não querem nem saber de igreja, não querem nem mencionar de igreja. Essas estão tristes, presta atenção, elas não estão tristes com Deus, não estão decepcionadas com Deus, não estão magoadas com Deus, elas não abandonaram Deus, elas estão tristes com a hipocrisia da igreja, elas estão feridas com a hipocrisia da igreja, elas estão magoadas com a hipocrisia, a falsidade da igreja. Por conta disso, decidiram não mais cultuar. Eu cansei de sofrer, eu cansei de mentira, eu cansei de escândalo, eu cansei de hipocrisia, eu não quero mais falar de igreja. Todavia ela não está triste com Deus, mas com a igreja. Esse é o primeiro grupo que se tornou desigrejado. A causa, trauma pelos danos causados pela igreja. O segundo grupo que se tornou desigrejado, qual foi a causa? Esses são aqueles que tiveram seus olhos abertos, estavam no engano, estavam cultuando em seitas, estavam adorando um falso Deus, estavam lá no movimento neopentecostal, estavam lá participando de bruxaria, de atos bizarros, hediondos, servindo a campanhas, a falsos profetas. E o que aconteceu? Pela internet, assistindo sermões, assistindo pregadores expositivos, John MacArthur, Paul Washer, Joel Bick, Hernandes, lendo livros, Martin Lloyd Jones, John Owen, Richard Baxter, Charles Spurgeon, lendo as escrituras, outras pelo poder, o toque, a iluminação do Espírito Santo, bum! Tiveram seus olhos abertos e viram que estavam no engano, que estava servindo uma celeuma de heresias, e que fizeram? Abandonaram, saíram desses redutos, saíram desses bordéis da fé, saíram dessas espeluncas gospel, saíram desses muquifos evangélicos, saíram correndo, pegaram a vassoura e quase voaram, deram fora. E por que se tornaram desigrejados?
Ao se deparar com a verdade, querido, porque o dia que você lê David Martyn Lloyd Jones, o dia que você lê Charles Haddon Spurgeon, o dia que você lê John Owen, o dia que você lê Jonathan Edwards, e você estiver fazendo parte desse circo, você vai ter um choque. Essas pessoas tiveram um choque. Aí sabe o que elas fizeram? Abandonaram essas igrejas. E o que aconteceu? Eles passaram por várias igrejas, na tentativa de encontrar uma denominação bíblica. Esses são honestos, transparentes, mas às vezes a situação geográfica dele não permitiu, ele não conseguiu uma igreja bíblica. Tem regiões, acredite você ou não, cidades, vilarejos, municípios, estados, que você não encontra uma igreja saudável, meu querido. E até alguma histórica. Você vai no culto, tem mais mosca do que gente no culto. E quando vai, começa a bocejar e dormir. E a membresia, o mais novo, tem 83 anos. Que ninguém aguenta o negócio. Está cantando. Mais que a neve. Não dá. E esses decidiram em quê? Já que não tem uma igreja, vou cultuar em casa, vou assistir sermão, vou comprar livro, vou tentar fazer culto familiar. O segundo grupo é por falta, se tornou desigrejado por falta de encontrar uma igreja saudável. Esse é honesto, sincero, ele procurou, mas às vezes as circunstâncias não me permitiram. Em razão disso, prefere ficar em casa, orar, ler a sua Bíblia. Esses são sinceros e honestos, mas às vezes não encontram igrejas na sua cidade. O terceiro grupo, por que se tornou desigrejado? Esse é o mais perigoso. Esse já não é aquele que está frustrado, decepcionado, é um movimento organizado. É um movimento que combate a igreja como instituição, como organização. É um grupo organizado que combate a igreja como instituição. Diz, igreja institucionalizada é uma invenção de Constantino. Deus nunca ordenou que tivéssemos templos, salões. Não coordenou que tivesse CNPJ, repartições, corpo diaconal, presbitério, tesouraria. Nada disso é bíblico. Jesus nunca ensinou. Isso aí é obra da influência grega, da filosofia grega. As igrejas hoje se tornaram empresas. Não existe hall de membros, seminário. Tudo isso está falido, ultrapassado. Então essas pessoas se reúnem em casa ou em grupos e não aceitam a institucionalização da igreja. E até certos aspectos eles têm razão, que a igreja hoje em muitos lugares se tornou uma empresa. Pequenas igrejas, grandes negócios, o business do Senhor. O negócio virou a coisa, não deu certo no vestibular, meu filho, abre igreja. Abre igreja, grita, sapateia, que o Lajan vai vir. E eu entendo que funciona como um robô, uma máquina de fazer dinheiro. Mas nem por isso, ao jogar a água fora, jogue o bebê também. Então, esses três grupos se tornaram desigrejados, e essas são as três razões. E qual é a grande causa que empurra essas pessoas para desistirem da igreja como instituição, para estarem decepcionadas com ela? O que leva essas pessoas a abandonarem de forma geral? Boa parte desse fenômeno foi causada pelos falsos profetas. Essa turma, essa laia, o tal de falso profeta, nem pesticida da melhor qualidade acaba com essa praga. Se tem um mal que a humanidade concebeu, foi o tal do falso profeta. Isso é um câncer. Você perguntar, uma das razões do Brasil estar nesse estado, os falsos profetas. Eles passaram uma visão distorcida da igreja. Eles apresentam a igreja a noiva. O que eles apresentam é uma gata borralheira, é uma bruxa desdentada feia.
O que eles passam, a visão que eles passam de igreja, não é a igreja. As pessoas, puder dar mais um pouquinho de retorno aqui para mim? As pessoas estão com aversão daquilo que elas pensam ser igreja, mas não é. É a obra dos falsos profetas, essa bruxa verruguenta, essa coisa, essa abominação, não é a igreja de Cristo. Mas eles passaram a visão distorcida da igreja, uma visão distorcida da conversão, uma visão distorcida do evangelho. Eles frustram e destroem a fé de milhares, causando então no povo todo esse repúdio pela igreja. Você sabia que nos últimos anos, sabe qual a religião que mais cresceu? Pastor Ival, o senhor vai ficar bobo. O ateísmo. Sabe por que o cara está se tornando ateu? Porque o cara vê um Deus gordo, vestido de vermelho, dizendo ho, ho, ho. Parece mais um aposentado da Previdência. Vê umas igrejas que parece mais centro de macumba. Vê um Deus covarde, um Deus inócuo, um Deus capacho que tem que ficar despachando bênção para crente caprichoso. Sim, crente, o que você quer? Eu quero uma casa. Tá, eu vou lá pegar a casa. O cara prefere virar ateu do que crer numa aberração. Então, os falsos profetas têm apresentado, tanto ao povo de Deus, quanto ao mundo, um falso Deus, uma falsa igreja, um falso evangelho, de forma que tem causado repúdio, tanto nos irmãos em Cristo, quanto nos ímpios. Então é melhor não congregar. Vou te dar um exemplo aqui. Ficar sem comer muitos dias é bom ou é ruim? Ruim, né? Ficar sem comer é ruim, não é? 20 dias sem comer é ruim? Qual é pior? Ficar sem comer ou comer lixo? Qual é pior? Então, muitos, na ansiedade, na tentativa de não comer o lixo, estão preferindo ficar sem comer. Desigrejados. É melhor ficar sem igreja, não comer nada, do que ir lá e comer lixo, veneno. Então até aí eu concordo. Agora, qual é a resposta bíblica para esse formato de cristianismo? Os desigrejados. O que a Bíblia diz quanto a isso? Você precisa saber que mesmo em meio às dificuldades, as tribulações, as opressões, você precisa congregar. Não espere igreja perfeita, pastor perfeito, presbitério perfeito, não espere ministério perfeito.